Fala galera, meu nome é Henrique Nogueira, sou médico veterinário e essa é a quinta vez que eu estou tentando gravar essa palestra. Na verdade já gravei uma vez, mas não gostei. Bom, brincadeiras à parte, queria agradecer demais o convite que o Thiago me fez para participar da Herpetorama, né, a Semana Herpetológica do Herpeto Capixaba, uma iniciativa muito boa que une tanto ações presenciais quanto ações online para alcançar os grandes públicos. Eu acho que esse é o grande objetivo do nosso trabalho, alcançar todo mundo, herpetologia para todos. Então, muito obrigado, Thiago, parabéns pelo evento, parabéns a todo mundo do Herpeto Capixaba, esses 2 anos de projeto que continuem por mais vários anos. Estou aqui para falar sobre herpetologia nas redes sociais, mas antes de falar especificamente sobre o tema, queria contextualizar um pouco a minha história dentro dessa área. Bom, minha vida acadêmica começou na UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fica em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Durante a minha graduação, eu tive o prazer, né, de encontrar alguns professores com vertentes extensionistas muito boas. 2 deles são a professora Ana Bárbara, professora de anatomia, e o professor Leonardo Serafim, professor de histologia e responsável pelo NEPAS, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Animais Silvestres. Bom, com esses 2 professores, eu participei de projetos de educação ambiental e um deles era o uso da fotografia para a educação ambiental, um projeto que eu me identifiquei de cara bastante. E naquela época eu não tinha tanta desenvoltura para falar com pessoas. Pode não parecer, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito na minha, e tinha medo às vezes de falar com as pessoas, né? E esses projetos me deram a oportunidade de estar desenvolvendo esse meu lado de comunicação. No começo desses projetos, como eu tinha essa dificuldade, uma das saídas que eu encontrei para poder estar passando o conteúdo foi criar um blog. Criei um blog numa plataforma chamada Blogspot, talvez alguns de vocês conheçam. Uma plataforma que hoje ainda existe, mas é muito menos utilizada. E nesse blog a gente postava sobre os animais da região, as nossas ações de educação ambiental. Com o passar do tempo, né, eu comecei a integrar a equipe do NEPAS, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Animais Silvestres, que ainda faço parte até hoje. No NEPAS especificamente, a função do blog se tornou muito mais necessária para divulgar as ações do núcleo, para divulgar o que a gente estava fazendo, divulgar os animais que a gente recebia, divulgar os conflitos que existiam entre animais silvestres e a população, assuntos sobre fauna urbana, os nossos cursos e todas as ações de educação ambiental. Então, essa habilidade, né, essa necessidade também de ter uma rede social naquela época já era presente para os trabalhos que eu desenvolvia para a gente poder alcançar públicos cada vez maiores, sempre associando essas ações online com ações presenciais, né? Tanto o NEPAS quanto o projeto de extensão da professora Ana Bárbara tinham ações presenciais muito marcantes. Bom, dentro do NEPAS, comecei a minha paixão por fotografia, né? Fotografo desde 2009, 2010, principalmente animais, agora fotografo pessoas também, fotografo de tudo um pouco, na verdade. E aí, junto com essa paixão por fotografia, começaram a surgir os campos, né? Comecei a ir para campo, acompanhando principalmente o pessoal da biologia, que também fazia parte do NEPAS, em especial o Carlitos, né? Carlos Alberto, que era o meu grande companheiro de campo naquela época e também aficionado por anfíbios e répteis. E por conta desse trabalho que a gente fazia, de fotografar os animais da região, os animais do campus da universidade, a gente pensou, onde que a gente vai postar esse material? As publicações do NEPAS acabaram ficando muito voltadas para anfíbios e répteis e a gente viu essa tendência, né? Essa coisa meio tendenciosa para herpeto e pensamos, vamos criar algo específico para anfíbios e répteis. E aí surgiu um blog de herpetologia na época também para a gente postar as fotos que a gente fazia e um pouco sobre aqueles animais.
E nessa de nome, qual nome a gente vai dar, herpetologia, herpetofauna de campos, alguma coisa nesse sentido, surgiu o Herpeto em Foco, né, associando a questão da herpetologia com a fotografia. Né? Para quem não sabia, foi assim que surgiu o Herpeto em Foco, a primeira ideia do Herpeto em Foco como um blog, lá em 2010, 2011. Né? Estamos quase fazendo 10 anos, inclusive. Com o tempo, o Carlitos acabou saindo do Herpeto em Foco e o blog acabou se tornando uma página no Facebook. Naquela época, o Instagram tinha acabado de ser lançado, ainda não era tão conhecido aqui no Brasil. Então, mas em compensação, o Facebook já estava ganhando proporções muito grandes. A gente chegou a ter um perfil no Orkut também, inclusive. Mas migramos muito rápido do Orkut para o Facebook com o Herpeto em Foco. E aí no Facebook a gente ganhou uma notoriedade muito grande na época. Né? 2011, 2012, praticamente não existiam perfis voltados para a herpetologia no Brasil. Inclusive nessa época surgiu também o herpeto.org, quase que nossa página irmã. Surgiram basicamente no mesmo período, né? Mas em situações totalmente diferentes, mero acaso, né? Do nosso amigo Rodrigo Tinoco. Inclusive nessa época a gente acabou fazendo campo juntos e conhecemos no Herpetofauna Litoral Norte da Bahia. É outro grupo também bastante conhecido. Bom, e aí surgiu o Herpeto em Foco junto com o herpeto.org e uma outra página que existia naquela época, que era bastante expressiva, era do Paulo Sérgio Bernardi, a Herpetofauna. Né? Até hoje o site dele era bastante expressivo naquela época. Existia um site de identificação de serpentes, não sei se alguém vai conhecer ou vai lembrar, que se eu não me engano era GetID Serpentes. Você entrava com algumas características e o site te dava uma lista de possibilidades. O site saiu do ar, eu não sei quem que geria esse site na época. Mas enfim, eram poucas as páginas e acabou que o Herpeto em Foco, junto com o herpeto.org, ganharam um destaque bem grande nessa área. Com o passar do tempo, né, e eu me aproximando do final da minha graduação, as coisas ficaram um pouco complicadas, assim como ficam todo final de graduação, e infelizmente eu tive que abandonar o Herpeto em Foco por um tempo. Carlitos também acabou saindo da área, as outras pessoas que ajudavam a gente na época acabaram se distanciando um pouco, e eu fiquei sozinho por um tempo no Herpeto em Foco, e não tinha mais tempo para continuar alimentando a página, e fui simplesmente deixando a página de lado, meio a contragosto, mas não conseguia manter. E aí, nesse de deixando a página de lado, o Herpeto em Foco ficou praticamente 4 anos parado. Né? 4 anos sem relevância, sem ter postagens novas. Tanto é que a galera mais nova aí, né? Tô falando, tipo, eu sou o velhão da Herpeto. A galera mais nova não conhecia a página no Facebook. E aí, ano passado, junto com a Tainara, deve estar assistindo, espero que esteja, e a Letícia, enquanto participávamos do Anfoco, e tinha muito tempo que eu não ia a eventos de herpetologia, porque eu costumava ir a eventos de veterinária, específicos de veterinária, e aí durante o Anfoco, ano passado, a gente falou, pô, vamos voltar com o Herpeto em Foco? Por que a gente não volta com o Herpeto em Foco? Tem tanta coisa legal acontecendo, vamos voltar com o Herpeto em Foco, e a gente cria finalmente o nosso perfil no Instagram. Né? Esses últimos anos o Instagram ganhou uma notoriedade muito, muito grande. Criamos o Herpeto em Foco no Instagram, né? Retomamos o Herpeto em Foco ano passado no Anfoco. Muito obrigado a todo mundo que estava no Anfoco, que foram as falas de vocês durante o Anfoco que deram esse gás para a gente voltar. Voltamos com a página, criamos o perfil no Instagram e cá estamos nós, né? De novo tentando fazer algum trabalho de divulgação científica, algum trabalho voltado para a herpetologia nas redes sociais, tá? Pois bem, dada essa introdução toda, vamos falar especificamente sobre as redes sociais em si, contextualizar isso. É notável a influência que as redes sociais têm na nossa vida hoje em dia, né? As nossas vidas estão cada vez mais inseridas nas redes sociais, as redes sociais estão cada vez mais inseridas nas nossas vidas, com uma diversidade de possibilidades. A gente tem redes sociais para escrever textos, redes sociais para postar vídeo,
rede social para postar foto, rede social que integra tudo isso, uma diversidade de redes sociais, todas elas possibilitando acesso fácil e rápido à informação. Porém, nem sempre uma informação de qualidade, nem sempre uma informação verídica, né? Vide a quantidade de fake news criadas aí com o advento da internet, o advento das redes sociais e a popularização disso. A gente está vivendo momentos em que fake news são muito mais difundidas do que informações reais, e isso é um problema que a gente precisa combater. Mas, independente disso, as redes sociais estão aí e não tem como a gente negar, né, a importância que elas têm no nosso dia a dia. E aí, tem um site que faz um compilado muito legal do uso da internet no mundo. E desculpa por esses barulhos de moto, de coisa passando, eu estou no horário de pico, né? São 6 e pouquinho e tá bem complicado, tem muito barulho na rua. Então desculpem por isso. Mas enfim, tem uma página chamada We Are Social que faz esse compilado das informações de uso de internet mundial, né? E os dados do Brasil, quando a gente para analisar, são bem interessantes. No Brasil, a gente tem 149 milhões de pessoas utilizando a internet. Desses 149 milhões, 140 são ativos em redes sociais, né? 66% da população brasileira é ativa em redes sociais. E 130 milhões usam redes sociais em dispositivos móveis, redes sociais de smartphones, né? Redes sociais que cabem na palma da mão. 61% da população está lá conectado com o seu telefone à internet e há uma infinidade de coisas. Então a gente tem números bem expressivos no Brasil, né? 70% da população com acesso à internet, 66% utilizando redes sociais e 61% utilizando redes sociais em dispositivos móveis, né? E aí, dessas redes sociais utilizadas, esse site linka as mais utilizadas, e eu vou listar aqui as 4 mais utilizadas, são as 4 mais conhecidas por todo mundo também. E aí a gente tem o YouTube figurando em primeiro lugar como a rede social com mais perfis cadastrados, tá? Seguido do Facebook, depois vem o WhatsApp e por último o Instagram em quarto lugar. O Facebook ganhou uma visibilidade muito grande nos últimos 10 anos. O WhatsApp nem se fala, né? É o principal dispositivo de mensagens de texto e de ligação hoje em dia, né? E de fake news também, infelizmente. E o Instagram está lá como a 4ª rede social com o maior número de usuários no Brasil. Porém, apesar do Instagram figurar só em 4ª posição com o número de usuários, o Instagram figura como a rede social preferida dos brasileiros, né? Porque é a rede que tem o maior índice de engajamento. O que é o engajamento? É o quanto as pessoas comentam, curtem e compartilham as coisas. Então, no Instagram as pessoas curtem bastante, comentam bastante e compartilham bastante. Diferente do YouTube, que tem um número muito grande de pessoas, mas não tem uma interação muito grande, né? Já no Instagram, a gente tem um número menor de perfis, porém, o engajamento no Instagram é muito maior. As coisas no Instagram ganham proporções muito grandes, muito rapidamente, porque o engajamento é muito bom e é isso que a gente tem que focar quando a gente faz divulgação em redes sociais, no engajamento, no quanto o nosso conteúdo está trazendo de volta comentário, curtida e compartilhamento para a gente poder alcançar sempre um maior público. Sempre que uma postagem ela é comentada, sempre que uma postagem ela é compartilhada, ela fica em evidência, né? A rede social entende que aquela sua postagem é relevante para outros públicos e sempre vai estar colocando ela
para aparecer para um número maior de pessoas, tá? Então, apesar do Instagram estar lá em quarta posição como rede com maior número de perfis, ela aparece em primeiro lugar quando o assunto é engajamento. Não é à toa que praticamente todas as páginas hoje em dia têm perfis no Instagram. E aí, falando sobre tempo de uso das redes sociais, o Brasil é o segundo país que mais fica online. A gente fica atrás apenas das Filipinas, né? Os filipinos passam em média 10 horas por dia utilizando as redes sociais, utilizando a internet, enquanto que os brasileiros ficam incríveis 9 horas e 29 minutos em média. São 9 horas e 29 minutos consumindo material publicado na internet. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande da população online e uma porcentagem muito grande da população ficando muito tempo online. Basicamente, esse público vai estar lá querendo consumir material e cabe a gente produzir material de qualidade. Esse tempo que o brasileiro fica nas redes sociais é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que ele está lá para consumir material, ele acaba consumindo todo tipo de material. E nem sempre é um material de qualidade, e aí a gente entra naquela questão de fake news de novo, que só isso dá muito pano para manga, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, 61%, deixa eu voltar aqui, 61% da população está usando dispositivos móveis, redes sociais de dispositivos móveis, e ficando 9 horas e 29 minutos online todos os dias, né? É muita gente, muito tempo ali, ávida por material para ver, para compartilhar, para comentar. Beleza. E a herpetologia nessa história? Né? Onde que a herpetologia entra nessa questão? Se vocês pesquisarem herpetologia, herpetofauna, herpetology, se vocês pesquisarem só em português, a quantidade de páginas que vocês vão encontrar, principalmente no Facebook e no Instagram, é muito grande. A gente teve um boom de páginas de herpetologia nos últimos anos. Arrisco a dizer que do último ano para cá, principalmente nos últimos 6 meses, depois do Congresso de Herpeto, né? Se vocês repararem, muita página surgiu nesse espacinho do Congresso de Herpeto para cá. Isso é bom e é ruim, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita página falando sobre herpetologia, a gente tem conteúdos de todos os tipos, conteúdos de qualidade e conteúdos sem qualidade, né? A gente encontra, infelizmente, esses dois extremos. Mas aí, a gente tem uma diversidade de páginas com todos os focos possíveis e imagináveis. A gente tem páginas de grupos de divulgação científica, páginas de instituições, de laboratórios, páginas de professores, páginas de fotografia, especificamente de fotografia de herpeto. Então, tudo que alguém que está procurando material de herpeto quiser, basicamente, ele vai encontrar. É só saber onde procurar e como procurar, né? A gente tem essa gama toda de possibilidades. E aí eu queria só abrir um parênteses aqui para falar especificamente sobre os grupos de divulgação científica, porque dentro da divulgação científica a gente tem mais 3 vertentes, né? Que é a difusão científica, que é todo o processo de veiculação da informação científica para o público especializado ou não, né? Falou sobre informação vinda da academia, difusão científica. E a gente tem páginas que fazem difusão científica. A gente tem páginas que fazem divulgação científica, que é difundir o conhecimento para o grande público. É basicamente traduzir o conteúdo que é gerado na academia para todos os públicos. E a gente tem a disseminação científica, que é a transmissão do conhecimento para o público especializado. Então temos difusão científica, divulgação científica e disseminação científica. O Herpeto em Foco acaba fazendo um pouco de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. A gente tenta ocupar não, né? A gente tenta estar entre todos esses nichos da divulgação científica, porque é um conceito muito amplo com muitas possibilidades, né? Mas
saibam que tem essas três vertentes: difusão, divulgação e disseminação científica. E aí, para a gente criar esse conteúdo, para a gente pensar em como fazer de uma forma melhor essa questão da divulgação da herpetologia, de como tratar os assuntos voltados para herpeto, uma coisa essencial é conhecer quem está buscando esse conteúdo. Pensando nisso, no começo desse ano, em janeiro mais ou menos, nós do Herpeto em Foco criamos um formulário online, né, que era herpetologia nas redes sociais, justamente para saber qual o perfil das pessoas que buscavam assuntos voltados para herpetologia nas redes sociais. E aí esse formulário foi aplicado, foi divulgado, né, pelo nosso perfil no Instagram. Eu queria comentar alguns resultados aqui para vocês. O primeiro resultado deles é sobre de onde essas pessoas são, né, de onde que essas respostas vieram. A gente teve respostas de 21 estados do Brasil, de todas as regiões do Brasil. E aqui eu estou pegando só os resultados do Brasil. Tivemos respostas de outros países também, mas para o que eu vou apresentar aqui, separei os dados somente do Brasil. 21 estados, de todas as regiões. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que do norte, apenas 2,5% das pessoas que responderam são dessa região norte. E no norte tivemos respostas apenas de 2 estados, né? Então, a gente tem um gap, né? Um vazio de informação sobre grupos de herpetologia do norte, pessoas que estão trabalhando com herpeto no norte. Inclusive, se você é do norte, se você está assistindo essa palestra, entre em contato com a gente quer saber, né, quais são os seus grupos, a gente quer divulgar o seu trabalho também. A gente precisa de mais gente do norte para representar a herpetologia brasileira de uma forma mais uniforme. O Herpeto em Foco tenta fazer isso, né? A gente tem pessoas do Brasil todo, eu vou falar sobre isso depois. E aí, com esses 2,5% de respostas do norte, seguido do sul, 9,3% das respostas. Depois vem o centro-oeste com 13,2%. O nordeste com 21,25%. Abração Ceará, inclusive, sou de lá. Saudades. E o sudeste com 47,5%. Essa polarização para o sudeste eu já esperava, né, também. A maior parte das pessoas que responderam esse questionário são do sudeste. Querendo ou não, é no sudeste que acontece a maior parte dos eventos, é no sudeste que está o maior número de pesquisadores. Então, essa polarização aqui para o sudeste não me surpreende tanto, né? E aí a gente tem sudeste, seguido nordeste, centro-oeste, sul e norte, né? Norte sendo a região menos representada aqui. Tá, então a gente tem basicamente pessoas procurando assuntos de herpeto no Brasil inteiro. Em algumas regiões mais, em algumas regiões menos. E quem são essas pessoas? 75% das pessoas que responderam são estudantes de graduação. E aí, desses 75%, 46,8% são alunos da biologia, 26,2% são alunos da veterinária. Os outros 25% são estudantes da pós-graduação, são pessoas de outras áreas. Teve engenheiro ambiental que respondeu, teve contador que respondeu, várias outras profissões. Teve pessoas de fora da comunidade acadêmica que gosta de seguir a página para ver as fotos. Teve todas essas situações. Mas a maioria esmagadora do público é de estudantes de graduação. Uma coisa interessante nisso é sobre a instituição dessas pessoas possuir ou não laboratório de herpetologia. Isso foi uma pergunta que foi feita. Sua instituição possui laboratório de herpetologia? 53,2% das pessoas responderam que não. A instituição não possui herpetólogo ou laboratório de herpetologia.
Isso é um número bastante alto, né? Dado a proporção que esse questionário teve. Mais da metade das pessoas que se interessam por herpetologia não tem acesso a um laboratório de herpeto, não tem acesso a um herpetólogo. E 41% dessas pessoas também nunca fizeram um curso de extensão na área e 56,4% nunca participaram de eventos na área. Por que essas pessoas não fazem isso? As justificativas foram distância de onde os eventos ocorrem, e a gente tem realmente a maioria dos eventos acontecendo no Sudeste, mais uma vez aquela polarização, porque a maioria das pessoas está aqui, né? A maioria dos eventos ocorrendo aqui, o que torna a participação de pessoas de outros estados mais cara. Paga transporte, hospedagem, alimentação, e principalmente para os alunos de graduação que vivem de bolsa, né? Os que ainda têm bolsa, que o governo não cortou, que é um problema seríssimo que está acontecendo, não vou entrar nesse mérito, mas né, tem nem o que comentar sobre essas questões. Para quem vive de bolsa, é muito difícil ter um dinheiro para poder se deslocar até onde os cursos estão acontecendo. E é muito difícil também que uma universidade que não tenha laboratório de herpetologia, que não tenha tradição em herpetologia, consiga fazer cursos de extensão na área de herpeto, né? Então essa é a dificuldade maior das pessoas que estão longe do Sudeste, né? 41% das pessoas que não fizeram curso de extensão na área de herpeto e 56,4% que não costumam participar de eventos na área. E aí essas pessoas que não têm acesso ao laboratório de herpeto, é difícil ir para congresso, é difícil participar de curso, o que essas pessoas fazem na hora de buscar informação? O que essas pessoas fazem para estudar herpetologia de fato? E aí tinham várias opções e você podia completar também. A maioria das pessoas respondeu que busca informações em artigos, né? E aí, deixar a moto passar. A maioria das pessoas respondeu que busca informações em artigos. Depois, isso me chamou bastante atenção. Depois da busca por artigos, as pessoas buscam conversas com amigos. Isso também é bom e é ruim, né? A gente tem que saber pesar isso. Aprendi muita coisa conversando com amigos, aprendi muita coisa, inclusive conversando com amigos em mesa de bar, né? Acho que é o momento que a conversa flui ali, mas naturalmente a gente consegue abordar vários temas, né? E isso figura como segunda fonte de busca. Logo depois de artigos, conversa com amigos. Depois vem os livros. Aí, mais uma vez, a gente entra na questão do acesso. Apesar de ter muito material disponível na internet, vários livros que você pode baixar, tem muita coisa que você só consegue comprando, né? E nem isso não é acessível para todo mundo, infelizmente. A gente tem que ter isso em mente. Depois, livros, né? E por último, em quarto lugar, as redes sociais, né? As redes sociais figuram aí como fonte de consulta e informação para a galera que não tem tanto acesso a herpetólogos, não tem tanto acesso a eventos. Então, artigos, conversa com amigos, livros e buscas em redes sociais, acesso às redes sociais. E aí, as redes sociais começam a figurar como uma ferramenta importantíssima, né, na formação dessas pessoas, desses novos herpetólogos. E quais são os perfis mais acessados por essas pessoas? Isso foi outra pergunta também. A gente deixou lá um campo para a pessoa citar até 5 perfis que ela seguia, né? E comentar isso. Tivemos mais de 64 perfis citados, que eu falei. Teve um boom, né, de perfis de herpeto no último ano. Isso é bom e ruim, né? A gente tem muito material espalhado aí, mas também tem uma variação muito grande de qualidade desse material. E aí, desses 64 perfis citados, aparece lá, listei alguns dos mais citados, aparece o Herpeto em Foco. Isso é um viés que eu já esperava, até porque a pesquisa foi divulgada pelo Herpeto em Foco, é esperado que um dos perfis mais citados
fosse o Herpeto em Foco, né? Eu não vou entrar nessa questão. Não estou querendo dizer assim, nossa, o Herpeto em Foco é a página mais citada. Não. Teve um viés que o Herpeto em Foco divulgou a pesquisa. Então é normal que ele apareça nessa lista. Teve também o Herpeto segundo herpetólogas, e aqui não estou listando em números de vezes que apareceu, não. Estou listando simplesmente os perfis mais citados. O Herpeto segundo herpetólogas, a herpetologia segundo herpetólogas, um perfil que trouxe a temática das mulheres na ciência, né? É uma discussão que tem estado em pauta e precisa permanecer em pauta, né? Esse perfil está fazendo um trabalho sensacional com relação a isso, a divulgar as mulheres na ciência, coisa que, e aí eu me coloco nesse grupo também, a gente não costumava perceber tanto, e aí elas chegam e joga isso na nossa cara, e eu acho isso sensacional. Parabéns para as meninas da Herpeto segundo herpetólogas. Continuem com o trabalho maravilhoso. Herpeto.org, né, do nosso amigo Rodrigo Tinoco, também, página irmã do Herpeto em Foco, surgiu lá atrás, né, nos primórdios das páginas de Herpeto no Brasil. Instituto Boitatá, que é uma ONG do nosso amigo Iberê, trabalha com conservação. Beijo, Iberê. Seu lindo. Herpeto Capixaba, que está proporcionando a Herpetorama, do nosso amigo Thiago. Mapinguari, que é um perfil mais voltado para a comunidade acadêmica em si, e o Diego Santana deixou isso bem claro um dia desses, que ele fez um IGTV, não lembro onde é que ele falou isso especificamente, mas o Mapinguari está aí mostrando como que é a vida no laboratório. Biotrópica, que apesar de ser um perfil de consultoria, uma empresa de consultoria, tem uma vertente na Herpeto muito grande por conta do Renato Gaiga. E Herpetofala no litoral norte da Bahia, que vem ganhando destaque aí, principalmente agora na participação do Panda, Herpetofala no Nordeste, sobre conservação dos lagartos de Restinga. Enfim, tem uma diversidade de outras páginas, é só ver aquela outra imagem que eu postei antes e vou postar aqui de novo. Então, todas essas páginas muito boas, sigam todos eles e compartilhem o material. E aí, sobre o conteúdo dessas páginas. A maioria das pessoas julgou o conteúdo dessas páginas como sendo bom, e aí era uma escala de ruim a ótimo, né? Como sendo bom e com linguagem acessível, né? Linguagem acessível à maioria dos públicos. E quais eram os assuntos mais buscados por essas pessoas? O que é que uma pessoa que vai lá na rede social buscar informação de herpeto procura? Basicamente, o assunto mais buscado: fotografias de espécies, todo mundo quer ir lá ver a foto do bicho para tirar dúvida de identificação. Isso também é um viés complicado aí, identificar bicho por foto. Alguns grupos, praticamente impossível fazer isso. A gente tem que ter muito cuidado quando trata isso nas redes sociais. Ecologia e conservação, publicações mais recentes, abordagens veterinárias, isso me surpreendeu um pouco, né? Nem sempre as pessoas procuram as questões veterinárias ligadas à herpetologia. Noções básicas de herpetologia. Então, a gente tem fotografia de espécies, assuntos de ecologia e conservação, publicações recentes, abordagens veterinárias, noções básicas de herpetologia. É nesse contexto, basicamente, que o Herpeto em Foco tenta trabalhar. E outras páginas também, né? Pegar um pouco de cada um desses tópicos e ir soltando informação e tentando produzir conteúdo para que as pessoas consigam ter uma fonte legal de informação. Então são muitos assuntos buscados com uma linguagem acessível, né? Para que uma pessoa que está começando os estudos consiga entender qualquer uma das coisas que estejam lá. E aí a gente vê, né, as redes sociais figurando como uma alternativa para a educação, para essas pessoas que não têm tanto acesso direto a um pesquisador, a um livro, a uma instituição. Né? Redes sociais figurando aí como uma boa alternativa para a educação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente fala,
para não ser tomado como verdade absoluta ou acabar sendo interpretado de maneira errada e esse conhecimento ser passado de forma errada. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O jeito que a gente posta as fotos, o jeito que a gente posta uma manipulação de um animal, um vídeo, um procedimento mais invasivo, né, principalmente nas questões veterinárias, nas questões que envolvem eutanásia. Tem que tomar muito cuidado em como a gente aborda essas questões para acabar não gerando situações em que sejamos mal interpretados, né? Isso é bastante complicado quando você dá a cara a tapa assim, para produzir conteúdo. Você está sempre sujeito a críticas, e críticas são sempre bem-vindas, né? Mas tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. E quais são os principais desafios enfrentados hoje na divulgação da Herpeto nas redes sociais? Bom, acho que o principal desafio, isso a gente discutiu bastante já em outras situações, principalmente também durante o congresso, ser mais inclusivo. Ser mais inclusivo como? Textos mais acessíveis, criar conteúdo que tenha a tradução para Libras, criar situações que tenha a narração da imagem, né? E aí tem aquela hashtag para cego ver, que dá uma acessibilidade muito grande para um público muito maior. A gente tem que pensar muito nisso. Poucas são as páginas que fazem isso, né? Nessa questão da inclusão nesse sentido, para que a gente possa alcançar cada vez mais o público não especializado e sempre unir as ações online com as ações presenciais, tá? É muito importante, principalmente quando as ações online são ações de educação ambiental, né? Tudo bem, boa parte da divulgação científica que a gente faz não precisa ter de fato uma ação presencial, mas sempre que possível é bom ter ações presenciais também, principalmente na questão da conscientização ambiental dos grandes públicos. Então, levar esse conteúdo que a gente está produzindo nas redes sociais para fora das redes sociais. Então, a gente pega o conteúdo da academia, traduz ele para as redes sociais e alcança os grandes públicos, depois pega esse material das redes sociais, a visibilidade das redes sociais e leva isso para o meio físico, leva isso para ações presenciais de conservação. Acho que assim a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor e é isso que a gente tenta fazer sempre, tá? Então acho que o principal nisso tudo, resumindo, ser mais inclusivo em toda a amplitude, né, da palavra, do termo ser inclusivo. Bom, basicamente isso que eu tinha para falar. Eu consegui dar uma pincelada geral, o tempo já está bem corrido, pincelada geral no que está acontecendo hoje na herpetologia nas redes sociais. Queria agradecer demais, mais uma vez, o convite para participar do Herpetorama. Queria agradecer também todo mundo que está comigo no Herpeto em Foco hoje, né? Tem uma galera que está participando junto comigo e o Herpeto em Foco não seria metade do que é hoje se não fosse essa galera. Queria agradecer Letícia Leitão, a Tainara, o Biratã, a Carol, o Vitor Favaro, ao Bruno, ao Afonso, a Luana, ao Gaspar, o Rafael, Vitor, Rocha e Betina pela ajuda em tudo. Todas essas pessoas, muitíssimo obrigado por estarem fazendo parte dessa família. E é isso, vocês são demais. Gente, se tiverem alguma dúvida, meu e-mail tá aqui, meu Instagram tá aqui. Podem mandar e-mail, podem mandar direct. Sigam o Herpeto em Foco, sigam todas as outras páginas. E é isso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.